Esse vídeo é para você que está com dúvida de como escalar o seu time, diante de tantas boas opções de uma rodada cara também, né? Nesse vídeo aqui, eu vou passar as dicas por posição, algumas dicas baratinhas e algumas dicas ousadas para você poder se diferenciar e imitar na rodada 21 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui desse canal é o Cartola, mas a gente sempre traz muito conteúdo também sobre futebol, e sempre baseado na análise de dados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, né? E bom, como eu falei, o foco desse vídeo é a análise da rodada 21, as dicas da rodada 21, né? E eu sempre gosto de mostrar para vocês aqui primeiro os jogos da rodada, né? Eu sempre começo por aí. O primeiro jogo da rodada que a gente vai ter aqui é Flamengo Internacional às 6h30, né? Nossa live vai ser às 2h30, muito provavelmente. Eu vou estar viajando aí, então talvez possa ser que atrase um pouquinho, mas provavelmente vai ser às 2h30. Para você ter certeza, bom, se inscreve aqui no canal para não perder, mas entre no nosso grupo do WhatsApp também, né? O link do grupo tá aqui nos comentários, é gratuito, grupo de resenha lá. E lá eu vou informar para vocês se vai ser realmente às 2h30 ou se vai ter alguma mudança, mas muito provavelmente às 2h30, tá? Lá a gente tira as dúvidas de vocês, faz uma análise também, fecha o nosso time do canal, né? Então é bastante, bem interessante, quem puder participar, vale bastante a pena. Vamos ter a escalação do Flamengo Internacional, ver a escalação dos times, aí vamos ter mais notícias sobre os times que vão jogar Libertadores, Sul-Americana. É sempre bem bacana, né? A análise dos confrontos eu fiz no vídeo de terça-feira, lembrando que a gente tem vídeo na terça, na sexta e no sábado, então bastante conteúdo aqui para vocês, né? Eu fiz a análise lá na terça, aqui eu vou focar realmente nas dicas por posição, tá? Então, vou vir aqui para o site do Cartola, eu estava até esboçando aqui, eu vou vender todo mundo, tá? E a primeira coisa que eu gosto de fazer é falar um pouquinho dos SGs. Eu sei que todo mundo quer saber aí do ataque, né, da posição de meio de campo, porque tem realmente bastante opção. No meio, eu sei que Veiga e Arrascaeta vão estar bastante escalados, mas o terceiro nome ali do meio, eu sei que o pessoal está em dúvida de como fechar esse meio de campo. Mas eu quero começar falando do lateral, porque eu acho que é interessante. Tem uma questão interessante, porque tem opções baratas ali que a gente consegue baratear um pouco o nosso time e focar ali no meio no ataque, tá? Então, eu gosto de olhar sempre o nosso dossiê aqui, em que a gente traz todas as estatísticas da rodada, né? É bem legal aqui as estatísticas do dossiê. E eu gosto de começar, a gente falou que vai começar mais no lateral, olhando os melhores SGs, né? Como eu falei, analisei os confrontos. Aqui no nosso dossiê, a gente tem o top 5 de SG, segundo as estatísticas, né? Então, primeiro é o Botafogo. Bom, o Botafogo é o melhor mandante aí do campeonato, caiu no tapetinho, já era, né? Melhor defesa também do campeonato. E pelo lado do Bahia, o Bahia nos últimos 5 jogos só fez 2 gols e cedeu 3 SGs, sendo que esses 3 SGs foram nos últimos 3 jogos que ele jogou fora. Então, é um time que está com dificuldade de marcar gol fora de casa. Botafogo é um SG muito forte. O Palmeiras também é um SG forte, tá? O Vasco melhorou muito aí com o Vegete, Paulinho, né? Mesmo assim, é um time que vem ganhando seus jogos, mas tem feito só um gol. E o Palmeiras, nos últimos 6 jogos, segurou 5 SGs, tá? Considerando Libertadores aí. O único jogo que tomou gol foi com o time reserva. Então, deve vir com o time titular, é um SG muito forte para a rodada. Eu gosto do SG do Flamengo. O Flamengo tem segurado alguns SGs, o Inter cedido alguns, mas o que me agrada do SG do Flamengo é que o Inter deve vir todo reserva, tá? Por causa da Libertadores aí, vamos ver se isso se confirma. Se vier reserva mesmo, é um SG bem legal. A gente tem o SG do Galo, é difícil de confiar no Galo, ele tem tomado bastante gols aqui, né? Mas o Santos não tem feito, só fez um gol nos últimos 5 jogos, então é um time que está com muita dificuldade de fazer gol. E finalmente o Bragantino, acho que é um SG legal para a rodada. O Cuiabá tem feito gols, é o contrário do Atlético, né? O adversário tem feito gols, mas o Bragantino tem sido uma defesa muito sólida jogando em Bragança, tá? Só tomou um gol aí nos últimos 5 jogos, é um time muito forte, tá? Então, esse é o nosso SG, então a gente tem que focar nos times para SG. E eu gosto de fazer análise aqui com vocês, eu vou mostrar para lateral aqui que é interessante. Quem não conhece, esse é nosso mapa de cedido versus conquistados, né? Então, deixa eu voltar ali no site do Cartola para a gente vir aqui para os laterais da rodada, né? E aí, o que eu faço? Quanto mais para a direita tá o time, quer dizer que o adversário, quer dizer que ele conquista muito ponto. Então, o time que tem mais conquistado ponto com lateral aí nos últimos jogos é o Atlético Paranaense, muito por causa do Kelvin, né? Aliás, a Luíse comentou aí no vídeo de terça-feira, a Luíse que tem sempre aparecendo aqui no nosso canal, falou, analisa o Kelvin, ele tem números muito bons, e até comentou alguns números, e realmente, a Luíse fez uma análise bem legal, tá? E realmente bate aqui com o nosso mapa, né, com a nossa análise. O Atlético Paranaense é um time que conquista muito ponto, o time do Fluminense tem cedido bastante ponto para lateral aí, tem cedido bastante assistência principalmente, então o Kelvin é um nome bem fora da caixa, bem legal. Então,
Se você tem algum nome que você acha que é muito forte, deixa aqui nos comentários para a gente analisar também junto. Se eu não comentei aqui, né, vale bastante a pena compartilhar as informações aí, né? Mas enfim. E quanto mais para cima aqui no nosso mapa, quer dizer que o adversário cede mais pontos. Então, por exemplo, o time que cede mais pontos para lateral aqui é o Internacional. E a gente vai comentar aí do Wesley, que é uma dica também bastante ousada. Mas além disso, a gente tem aqui um trio muito forte, né, para rodada, que é Juninho Capixaba aqui do Bragantino, né, o Bragantino aparecendo bem, o Hugo do Botafogo, o Botafogo tem aparecido muito forte aqui nesse mapa, e o Bruno Pacheco do Fortaleza. Então, esses três estão muito fortes pelas estatísticas, junto com o Kelvin e o Wesley. E para fechar o nosso top 6, que a gente vai olhar aqui com vocês, o Mike do Palmeiras é um cara muito forte. Lembrando que no nosso dossiê também a gente traz o quanto o time cede para lateral esquerdo e para lateral de direito de desarmes. E a gente traz também os jogadores que mais perdem a posse de bola, tá? E eu acho que é bem interessante, a gente faz um cruzamento aqui olhando no Footstats, o cara que mais perde a posse de bola, com o cara do Joga 10 News aqui, com quem ele enfrenta. Então, por exemplo, ali no nosso dossiê, o cara que mais perde a posse de bola é o Gabriel Peck, tá? Então, aparece ali no dossiê que o Vasco cede muito ponto pro lateral esquerdo, porque o Peck jogava por aquele lado. Mas ele mudou, agora ele tá jogando pelo lado esquerdo e vai enfrentar o Mike. É um cara muito forte para rodar do Mike, tá? Então, a gente vai comentar aqui de quais são os mais fortes, tá? O primeiro cara que eu gosto muito de olhar, que eu quero olhar e vou destacar e vai estar no meu time, é o Hugo do Botafogo, tá? Tô olhando aqui o cartão do C Brasil, que traz sempre muitas estatísticas. Por quê? Como eu falei, o time do Bahia tem cedido muito ponto para a lateral, tá? O Kelvin foi muito bem, o Esquivel também, Rafinha, Caio Paulista, Guilherme Arana. O Hugo é um cara baratinho, então dá para baratear bem ali a nossa lateral. É um cara que tem o potencial de SG, enfrenta o Ademir, que perde muita posse de bola, e ele mesmo sem perder no SG faz 4.1, 5 pontos. É um cara muito forte pro Cartola, tá? Então, meu primeiro nome vai ser o Hugo aqui do Botafogo, tá? E o segundo nome que eu vou indicar para vocês, eu sei que os dois mais escalados, inclusive, são Bruno Pacheco e Juninho Capixaba, mas eu acho que aqui tá bem claro, tá? O Cuiabá cede mais pontos para lateral do que o Curitiba, tá? O Juninho Capixaba é um cara que tem tido uma regularidade muito forte. São 9 jogos seguidos, esse daqui ele estava suspenso, né? São 9 jogos seguidos que ele passa de 6 pontos. Tem o potencial de SG, como eu comentei ali, e enfrenta o Jonathan Cafu, que perde muita posse de bola, tá? Então, Juninho Capixaba é um cara muito forte, muito regular. Para mim, vai ser minha segunda opção. Poderia ter um Bruno Pacheco aqui interessante para a rodada, tá? O Curitiba tem feito gols, tá? Só teve um jogo que o Curitiba não fez gol jogando fora de casa, foi contra o Cruzeiro, mas nos outros todos fez gol, tá? Então é complicado aqui. Acho que o Juninho Capixaba é bem mais forte que o Bruno Pacheco e o Hugo também, tá? Mas Bruno Pacheco também é um nome forte. Outro nome que eu gosto para a rodada, como eu comentei, e vou mostrar aqui, a gente sempre traz dicas ousadas no nosso card aqui, né? Inclusive, já vou adiantando. No ataque, vai ter um cara fora dos 20 mais escalados, vai ter um cara bem ousado para vocês se diferenciarem. Mas é o Wesley do Flamengo, tá? Como eu falei, o time do Inter é o time que mais cede para lateral, 7,4 pontos aí vem cedido para laterais. O Wesley é o quarto cara de melhor média básica nos últimos 5 jogos, é um cara que tem desarmado bem, sofrido falta, finalizado, chega bem na frente. E ele enfrenta o Wanderson, né, do Internacional, que perde muita posse de bola. Então, uma dica ousada aí seria também o Wesley do Flamengo, um cara interessante. E aí, claro, a gente tem o Marlon, sempre muito regular, né, enfrenta o Bitelo, é mais complicado. E um último nome que eu quero destacar para vocês é justamente o Mike do Palmeiras, é um cara forte, tá? Mais baratinho aqui teria talvez um Cuiabano do Grêmio, mas realmente mais barato do que o. Tem o Saravia também baratinho, é interessante, mas mais barato que o Hugo é mais complicado, tá, pessoal? Mas essas são nossas dicas de laterais aqui para a rodada, tá? Eu tô fechando com o Juninho Capixaba e Hugo. Acho que o Wesley é um cara bem legal para quem quiser apostar. E acho que o Bruno Pacheco também seria um cara interessante, tá? Temos Mike e outros nomes aí. Esse foi a nossa análise que a gente faz a partir do nosso dossiê, que tem bastante conteúdo para vocês. Quem quiser ter acesso a outras posições do nosso dossiê, ali uma análise bem detalhada, é quase um plano de membros aí, né? Quase um plano de sócios. É só virar membro aqui do nosso canal, né? Agradecer já a todo mundo que já virou membro aqui, tá aparecendo a fotinho. Já estamos com 9 membros, então agradecer. R$ 4,99 você vira membro do canal aqui e tem acesso a todo esse conteúdo para todas as posições ali, né? Um conteúdo bastante estatísticos. Tem também lá time bom e barato, que eu escalo. Tem o nosso time do canal aqui. Tem time para tiro curto, então bastante conteúdo para vocês, tá? Quem quiser, clica aqui no botão Seja Membro, R$ 4,99, bem facinho, tá? Quem não puder também, tudo bem, a gente traz nosso conteúdo aqui gratuito. Deixa aquele like que ajuda demais, tá? E quem é novo, se inscreve no canal, que também já dá uma força enorme pra gente, tá? Mas vamos lá, para de enrolação. Vamos passar a posição de atacante, que eu sei que é onde vocês querem saber, né? Eu prometi aqui no vídeo que eu ia passar o melhor trio de ataque para vocês na rodada, e eu vou fazer isso. Vamos lá. Eu quero começar falando do Hulk, que eu acho que é unanimidade na rodada.
Por que que o Hulk é unanimidade na rodada, tá, pessoal? Porque o time do Santos é um dos times que mais cedem pontos para atacante, tá? Aliás, é o time que mais toma gol de atacante. Se a gente olhar nos últimos 5 jogos, foram 8 gols de atacante, né? A gente teve aqui vários, David Caleri, Luciano mitando, teve o Cano fazendo gol, Machuca no último jogo, Deivinho mitou, Riquelme, enfim, vários atacantes mitando contra o Santos, né? É o time que mais toma gol de atacante, como eu falei, nos últimos 5 jogos. E o Hulk, ele é muito bom de média básica, ele é muito bom para fazer gol, né? Tem muita participação em gol já no campeonato. São 10 participações em gol, 7 gols e 3 assistências. É estreia da Arena MRV, né? Do Galo, estreia da Casa Nova do Galo. Então vai ter muita. O Galo vai estar muito empolgado para fazer gol. A enfrentando o Santos tem tomado bastante gol. E o Hulk, até, eu não devia mostrar, mas estou mostrando mais uma coisinha aqui, um spoiler do nosso dossiê. O Hulk é o atacante com melhor média básica aí no campeonato, tá? Então é um cara muito forte também, está sempre finalizando bastante, cobrando falta, não tem como deixar de fora o Hulk, tá? E um outro cara que eu não quero deixar de fora no meu time é o Vitor Roque, tá? Inclusive o Santos é o time que mais toma gol, empatado com o Fluminense, tá? Nos últimos 5 jogos, o Fluminense também tomou 8 gols de atacante e toma mais participação em gol até do que o Santos, porque foram 3 assistências além disso, tá? Um dado curioso é que em todos os jogos que o Fluminense jogou fora de casa, pelo menos 2 atacantes participaram de gol. Aqui, ó, Soares e Ferreira, Robson e Diogo Oliveira, David e Luciano, Matheus Peixoto e Alisson, Roger Guedes e Yuri Alberto. E o Vitor Roque é um cara muito bom de cartola, um cara que está sempre participando muito de gol, é o vice-artilheiro do campeonato. Então eu não quero deixar o Vitor Roque de fora do nosso time, vai ser nossa segunda opção. Pô, esses caras estão entre os mais escalados. Você falou que ia trazer um cara fora dos mais escalados. Bom, pessoal, eu acho que tem 2 nomes muito fortes para a gente apostar, tá? Porque assim, o terceiro cara mais seguro seria o Luizito Soares, tá? O Cruzeiro não cede tanto ponto assim para atacante, tá? Mas o Soares em casa ele é inacreditável, né? Média de 10,81. Fora de casa ele não é tão bom, mas em casa ele é muito forte e o Grêmio faz muitos gols jogando em casa. Então, o mais seguro seria o Luiz Soares, mas eu vejo 2 nomes muito bons para apostar, tá? O primeiro é o Lucas Moura, tá? O Lucas que tem jogado um futebol excelente aí desde que ele voltou para o Brasil, né? Tô até trazendo o SofaScore aqui. Nos jogos que ele foi titular, o Lucas, contra o Flamengo, contra o Corinthians e contra a LDU, tem 2 jogos aqui de Copa do Brasil e Sul-Americana, nos 3 ele marcou gol. E mesmo quando ele saiu do banco, ele gerou muita média básica. Contra o Atlético Mineiro ele fez 5,5 de média básica, contra o Flamengo 4,5. Eu até dei uma olhadinha aqui, ele teria feito 13 pontos aí de valência para o Cartola, aqui contra o Corinthians mais de 15 pontos de valência para o Cartola, é um cara muito forte. E o América Mineiro é sim um time que toma muito gol de atacante, tá? Eu acho que é um nome muito forte para a rodada, mas minha indicação não vai ser o Lucas. Por quê? Porque eu tô com medo, e isso a gente vai ver amanhã na nossa live, né? Se o São Paulo vai vir realmente com o time titular, tá? Jogou um jogo cansativo contra a EDU, perdeu de 2-1 e vai ter que reverter no Morumbi, tá? Então, eu tô com medo de que o São Paulo venha com um time misto. Aqui no Joga 10 News, por enquanto, tá com o time titular. Se vier titular, o Lucas é um nome muito forte, tá? Para mim, seria até mais forte do que o Soares, mas eu acho que vai vir reserva, tá? E daí eu não vou escalar o Lucas. Então, quem que vai ser o nome que vocês vão escalar aí de ousado? Vai ser o Paulinho do Galo, pessoal. Bom, como eu falei, o time do Santos nos últimos 5 jogos tomou 8 gols e uma assistência de atacante. Aliás, nos últimos 4 jogos fora, né? Porque no quinto que foi, não teve participação em gol de atacante. Então, nos últimos 4 jogos, 8 gols e uma assistência. É o time que mais toma gol nos últimos 4 jogos. O Paulinho, se eu falei que o Hulk é o cara, o atacante que tem melhor média básica, o quarto com melhor média básica é o Paulinho do Galo, tá? E além disso, uma indicação que eu gosto sempre de trazer aqui, o Paulinho é o cara que mais cria expectativa de gol no campeonato. Sabe o famoso XG lá que o pessoal fala, que é gols esperados? O Paulinho é o cara que mais cria chance de gol tirando o pênalti, tá? 7,4. O segundo é o Vitor Roque, inclusive vão estar os dois no meu time. Então acho que é um cara muito bom, cria sempre muita chance. Se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, para falar do Paulinho aqui, nos últimos 4 jogos dele em casa, em 3 ele passou de 12 pontos, tá sempre finalizando muito, por isso que o expected goal dele é muito alto. Cara de 8,75. Então vamos fazer essa apostinha ousada aí, uma dobradinha de Hulk e Paulinho, tá? Vocês viram que as estatísticas são muito boas, tanto dele como do Santos, que é o adversário, tá? Então, fechando com o Vitor Roque, como eu falei, Soares seria um cara muito forte, tá? Entre os mais calado. Lucas Moura também. E a gente tem várias outras opções no ataque, né? Teria talvez um Vitor Sá do Botafogo, que uma fase muito boa, né? Nos últimos 2 jogos aí, fez 10 pontos nos 2 jogos. A gente teria o Thiago Galhardo e o Marinho, seria um nome interessante, baratinho aqui a gente tem o Marinho, tá?
O time do Curitiba é o time que mais toma gol de atacante, até mais do que o Fluminense e o Santos, tá? É que eu acho que o Galhardo e o Marinho são nomes mais ousados aí, mas para tiro curto são nomes muito fortes. Várias opções de atacante, mas para mim, os principais são esses três que eu falei, tá? Os cinco, na verdade, mas eu tô fazendo essa aposta legal. Mas pra gente, no final do vídeo, a gente vai falar sobre o nosso capitão, quem que vai ser, tá? Eu tô numa dúvida grande entre Hulk e Vitor Roque. Mas é isso que a gente passou do ataque. Vamos falar agora de meios de campo, tá? Então, assim, eu sei que todo mundo vai estar com o Veiga e Arrascaeta, é difícil deixar de fora, tá? Tem que dar uma economizada nas outras posições para escalar eles, porque eu acho que eles são nomes muito fortes para a rodada, tá? Por que eu acho que são nomes fortes? Se a gente olhar no Cartola Brasil, eu vou passar bem rapidinho para a gente não perder muito tempo aqui com eles, porque são quase unanimidades, né? Veiga e Arrascaeta, desde sempre eles são jogadores muito bons de cartola. O Arrascaeta é o terceiro melhor meia aí do campeonato em média, né? O Veiga é o melhor meia do campeonato de média, né? Nos últimos 4 jogos do Veiga, nos 4 ele participou de gol, fez gol na Libertadores também contra o Galo, contra o Deportivo Pereira também, cobra falta, cobra bola parada, enfim, cara inacreditável. Enfrenta o Vasco que melhorou, mas, por exemplo, no último jogo aí, que já tava esse time melhor do Vasco, o Gustavinho, que é meia, fez 12,5, tá? Então, time muito forte aí, o Veiga ainda, não tem como deixar de fora. E o Arrascaeta é a terceira melhor média, porque o São Paulo sabotou ele em alguns jogos. Por exemplo, aqui quando o São Paulo tirou ele com 45 minutos de jogo, se a gente pegar nos últimos jogos que ele jogou aí, né, os últimos 6 jogos, foram 3 gols e 3 assistências, tá voando baixo, aí a Arrascaeta não tem como deixar de fora, tá? Como eu falei, o Inter pode vir em reserva, tem que ter os dois. E a terceira vaga do meio, Eduardo? Quem que você indica? Eu sei que é isso que vocês estão em dúvida, né? Como é que eu fecho meu meio de campo? Então, assim, eu acho que a gente tem o Eduardo do Botafogo, que é interessante. Eu acho que a gente tem o Cristaldo do Grêmio, que é interessante. A gente teria também um Eric do Atlético Paranaense, que é interessante. Mas eu quero começar falando de um cara que eu tô com a camiseta do time dele aqui, que é Pochettino do Fortaleza, tá? E eu trouxe o card para vocês aqui do Pochettino. Nos últimos 5 jogos fora, o Curitiba tomou 13 gols. É uma defesa muito frágil, toma muito gol, né? E o Fortaleza vem embalado pelo jogo na Sul-Americana, fez 3-1, inclusive com o gol do menino aí do Pochettino, né? Tá jogando muito bem o time do Fortaleza, melhorou bastante nos últimos 3 jogos, foram 3 vitórias. E olha isso, nos últimos jogos aí para meio de campo, o Coxa é o segundo time que mais cede participação em gol para meia, é o quinto time que mais cede desarmes para meia e é o quarto time que mais cede finalização para meia. Então, tá cedendo de tudo um pouco, que é justamente a característica do Pochettino. É um cara que faz gol, é um cara que desarma, é um cara que finaliza também bastante, então é um cara muito forte para a rodada. Nos últimos 5 jogos, média de 5,82, tá? Então, meu terceiro nome, até para ter um cara baratinho aqui, baratear um pouco o nosso time, vai ser o Pochettino do Fortaleza, tá? Uma dica fora da curva aqui para quem quiser me seguir aí, uma aposta mais ousada, bem interessante. Mas como eu falei, eu acho que a gente teria o Eduardo do Botafogo, acho que, se eu não me engano, ele é o terceiro meia mais escalado. O time do Bahia, até que tem cedido alguns pontos para meia, tá? Cedeu aqui para o Nestor, mas foi de média básica, né? Cedeu aqui para o Eric com gol, até aqui contra o Cuiabá, o Ranieri fez 6,1. Mas vocês veem que, assim, não foi tanto gol que ele tomou, né? O time do Cuiabá. Ele tá sendo mais para atacante do que para meia. Tá sendo mais média básica, que não é muito característico do Eduardo, né? O Eduardo tem 3 gols, 3 assistências jogando em casa em 10 jogos, mas a média básica dele ali é menos de um e meio, eu acho, tá? Então, é um cara que eu fico bem pé atrás de escalar. Eu gosto até mais do Cristaldo. Eu acho que vale Bitelo e Vidiaçante, mas vocês sabem que eu gosto muito mais do Cristaldo. Escalei ele na última rodada contra o Santos, que ele fez gol. Eu acho que ele é um cara mais participativo ofensivamente, como eu falei. O Grêmio é um time que cria muita chance de gol, tá? Então acho que o Cristaldo seria um cara interessante aí na rodada, tá? Acho que inclusive ele tem a média melhor aí do que o Bitelo e o Vidiaçante. É a segunda melhor média do campeonato. E o Eric também do Atlético Paranaense é um cara muito forte, tá? O Fluminense é disparadaço, o time que mais cede desarmes para meias, tá? Se a gente vê o Bitelo aqui mitou com 5 desarmes, né? Aqui o Matheus Bianchi fez 8,5, então vários meias mitando e com muita média básica. E o Eric tem 6,46 de média em casa, é um cara forte, tá? Mas como eu falei, eu acho que esses dois são unanimidades, Arrascaeta e Veiga. Eu acho que o Pochettino é uma aposta bem legal para a rodada, tá? Tem conquistado bastante ponto aí, né? Vocês viram do segmento do Curitiba. Eu acho que muito forte Eduardo e o Cristaldo ali, né? Falei ali do Eric. E para quem tá sem cartoleta, você tem alguma indicação? Eu gosto bastante do Matias Rojas do Corinthians, tá? Tem que ver se ele vai para o jogo realmente, tá? Mas se ele for para o jogo realmente, o Matias Rojas, tem o Juan do Corinthians também, que é um nome baratinho, interessante para rodada. Acho que o Rojas saiu do provável. Ah, não, saiu dos prováveis. Mas seria um cara legal. O Juan do Corinthians também é um cara legal, tá, pessoal?
O nome do Corinthians aí mais ousado teria também o Igor Gomes ali, para quem quer uma opção mais barata, mas eu focaria nesses aqui. Quase fechamos o nosso time aqui. Vamos para nossa posição de zagueiro agora, tá? E na zaga, claro, o Vitor Cuesta é um cara muito forte, potencial de SG aqui do Botafogo, né? É um cara muito regular em casa. Teria também o parceiro dele, o Adrielson, aí do Botafogo, né? É, o Vitor Cuesta é muito melhor que o Adrielson, tá? Se você quiser escalar o Adrielson é por causa das cartoletas, né? Por quê? O Cuesta, falar de SG é balela com ele, mas ele é um cara que em casa sempre gera ali 2, 3 pontos de média básica, diferente do Adrielson. Por exemplo, a média do Adrielson em casa é 5, que é os SGs que ele conquista a roda. Fora do SG, ele conquista pouquíssimo ponto, mas acho que os dois nomes são fortes para a rodada, tá? Mas eu quero trazer uma indicação ousada aqui para a rodada, tá? Vocês sabem que eu gosto das minhas apostinhas mais ousadas aqui. E quem que é? Vou trazer aqui no card, tá? É Gomes e Murilo. Eu vou fazer uma dobrada aqui do Palmeiras. Já tinha adiantado isso no nosso esboço, tá? Por quê? O Gomes e o Murilo eles são muito impressionantes aqui, pessoal. Eu fui até dar uma olhadinha no OGol, que é um site que traz os participações em gol de todos os jogadores. Juntos, os dois juntos, tá? Ele tem, desde 2022, desde o ano passado, 31 gols e 9 assistências. Tipo, é quase coisa de atacante, tá? É tipo muito alto. Eles participam de muito gol. O Palmeiras é muito forte na bola aérea, tá? E como eu falei, até trazendo aqui no SofaScore, nos últimos 6 jogos aí, o Palmeiras conquistou 5 SG, então melhorou muito defensivamente. Eles são caras muito participativos ofensivamente e o time do Vasco é o segundo time que mais cede finalização para zagueiro. A gente sabe que o Vasco está com uma dificuldade na bola aérea aí, né? Tem tomado muitos gols de cabeça e muitas finalizações aí, né? Então, eu quero fazer essa apostinha, apostar nesse SG do Palmeiras, junto com esse potencial de bola aérea. Então, mesmo que o Palmeiras perca o SG, que eu acho que é um SG forte para a rodada, se um dos dois fizer um golzinho ou der uma assistência, já recupera nossos pontos de SG aí. Acho que é uma zaga bem forte para a rodada. Claro, o Cuesta seria um cara mais seguro, Cuesta e Gomes ou Murilo, tá? Eu não gosto muito de escalar separado, porque você escala o Gomes e o Murilo mita. Você escala o Murilo, o Gomes mita. Sempre uma dificuldade aí, tá? Mas, claro, seria muito forte o Cuesta. A gente tem outros nomes legais para a rodada, que a gente teria um Léo Pereira interessante. É um cara que tem uma média em casa muito forte, 8,16, seria um cara legal. A gente tem o Titi do Fortaleza, tá? Como eu falei, ele vai ali pelo lado esquerdo, né? Enfrenta o Robson, que perde muita posse de bola. O time do Curitiba é um time que sai de bastante designs para zagueiro, seria interessante também na rodada. Mais baratinho a gente tem o Adrielson aqui, né? Tem uma estreia do Lucas Veríssimo também, seria interessante para a rodada, mas realmente, eu acho que o foco tem que ser Gomes, Murilo, Cuesta, e o Maurício Lemos também seria um cara interessante, tá? Finalmente, para a gente fechar a zaga e passar para o goleiro aqui, depois técnico e capitão, um cara para quem tá sem cartoleta nenhuma, tem o Kaká do Atlético Paranaense, tá? Em 2 jogos que ele fez, ele conseguiu 5 desarmes, e como eu falei, pode enfrentar um Fluminense reserva, pode ser um cara interessante, tá? Mas por enquanto eu vou fazer a dobradinha ousada aqui com Murilo e Gomes, tá? E por enquanto nosso time tá assim. Sobrou 26 cartoletas, acho que dá para escalar legal aqui. Justamente porque a gente colocou o Pochettino, que é um cara mais baratinho aqui, foi bem legal essa achada aqui do Pochettino. Mas vamos lá, goleiros. Primeiro goleiro que eu quero mostrar para vocês, aí eu vou mostrar um card bem seguro para a rodada, Lucas Perry, tá? Como eu falei, nos últimos 3 jogos fora, o Bahia se deu 3 SGs e, além disso, 13 defesas. É um time que está finalizando bastante, tá? O Fogão segurou 7 SG em 10 jogos em casa, isso é meio balela. Mas uma coisa interessante que eu fui olhar lá no site do Football Reference, traz bastante estatísticas sobre futebol. O Lucas Perry é o melhor goleiro do Brasileirão aí, né? Pelas estatísticas. Ele defendeu 88% dos chutes que foram contra o gol dele. O que isso quer dizer? A cada 10 chutes que vão no gol do Lucas Perry, ele defende mais ou menos 9. Então é muito difícil fazer gol. Tem que finalizar muito para fazer um gol nele. Então, mesmo que o Botafogo perca o SG, o Lucas Perry é um cara muito forte para a rodada, vai fazer bastante defesas, tá? Pô, Eduardo, não quero ir com o Lucas Perry, por exemplo, já escalei Hugo com esse e não quero triplicar o Botafogo. Quero um outro nome. Quem que você me indica? Então, outros nomes de goleiro que a gente tem para rodada, bem interessante para rodada aqui, seriam o João Ricardo aqui do Fortaleza, é um cara bem legal para rodada, custa 8,69. A gente tem o Matheus Cunha do Flamengo, também é um cara legal, tá? Principalmente se o Internacional vier reserva. Tem o Cleiton do Bragantino, ainda mais baratinho do que o João Ricardo. E acho que mais barato que isso, talvez um Everton do Palmeiras. Tá? Inclusive, o Everton é o segundo melhor goleiro nesse quesito aqui que eu comentei do Lucas Perry. O segundo melhor é o Everton, tá? Mas eu prefiro o Lucas Perry. Você tem cartoleta para escalar o Everton, deve ter cartoleta para escalar o Lucas Perry, tá? Mais de baratinho, o João Ricardo é um cara muito forte para rodada, tá?
Olha os últimos jogos do Fortaleza. 4, 4, 6, 6, 6. Todos os jogos mais de 4 defesas. Tem finalizado muito o time do Curitiba, tá? Tem feito gols, mas se segurar o SG, vai mitar, inclusive é bom para tiro curto, tá? E mesmo que perca o SG, tem muita possibilidade do João Ricardo conseguir alguns pontinhos ali, 4 pontinhos, é bem interessante para a rodada. A gente tem o Matheus Cunha, né, como eu falei, um goleiro que em casa faz muitas defesas, né, sempre. Enfrenta o Internacional, que deve vir meu reserva, é um cara interessante. A gente teria também um Cleiton, mais focado no SG, tá? O time do Bragantino cede pouca defesa, o time do Cuiabá tem finalizado muito pouco, então o Cleiton é mais para SG, mas é um goleiro bem baratinho. Precisa de um detalhe interessante do Cleiton, é que ele precisa de -2 quase para valorizar. Então, para quem está buscando valorização, tem nosso time de valorização, é um cara interessante para rodada, tá? A gente tem o Everton, como eu comentei, do Palmeiras, um cara forte, tá? Mas eu acho que o destaque principal, se você tem cartoleta, é o Lucas Perry. Se você não tem cartoleta, eu focaria aqui em Matheus Cunha e o João Ricardo, tá? Olhei agora, tem o Everton também, focando mais no SG, seria interessante aí também, tá? Mas esse é o nosso panorama aí. Nosso time ficou assim. Lembrando que o banco de reservas a gente escala lá na nossa live, tá? E técnico. A gente teria Bruno Lage, um técnico muito forte. Acho que o Botafogo é o maior favorito da rodada. Teremos também o Abel Ferreira, um cara muito forte para a rodada. Voivoda também. Mas, para quem tá sem cartoleta também, né? Eu acho que seria o mais baratinho, o mais interessante seria o Luxemburgo. Se você tá sem nenhuma cartoleta aí, vai no Fabian Busto, quem sabe São Paulo reserva, né? São Paulo que é um visitante muito fraco, né? Então, quem sabe, pode ser. Mas se você tiver cartoleta, tentar escalar o Luxemburgo, é um cara legal para rodada, tá? Teria um Felipão aqui, mas eu vou com o. Eu tô em dúvida se eu vou ou com o Felipão mesmo, ou se eu vou com o Pedro Caixinha aqui do Bragantino, tá? Eu queria muito escalar o Bruno Lage aqui do Botafogo. Pode ser, quem sabe amanhã a gente mude aqui para um Wesley e puxa aqui um Bruno Lage, tá? Estou bastante em dúvida. Mas por enquanto aqui, sem muita enrolação, eu vou com o Pedro Caixinha, um cara que precisa de pouquinho para valorizar. Ele sempre vai muito bem, né, no Cartola. O Juninho Capixaba é sempre muito bom. Luan Cândido, né? Enfim, vários nomes interessantes. Mas é isso, nosso time em relação ao capitão. Como eu falei, eu tô bastante na dúvida entre Hulk e Vitor Roque, tá? Acho que quem quiser apostar no Soares, aí no próprio Paulinho é interessante. Um Rafael Veiga é um nome legal para rodar. Tem várias opções, né? Como eu falei, a rodada tem vários jogadores com potencial, mas acho que os dois com maior potencial são Vitor Roque e Hulk, tá? Eu vou com Vitor Roque de capitão, tá? Eu já tinha comentado no vídeo de esboço, como eu falei, o Fluminense tomou 8 gols e 3 assistências. E, por exemplo, diferente do Galo, que divide ali as ações ofensivas entre Hulk, Paulinho, Pavão, o Atlético Paranaense é tudo no Vitor Roque, tá? Ele é o cara principal desse time. Então, vou botar minha página aqui no Vitor Roque. Acho que é um cara que tem um potencial muito forte para a rodada, tá? Então, assim fechou o nosso time, mas como eu falei, na live a gente finaliza, às vezes a gente fica mesmo com esse capitão. Eu tô com algumas dúvidas aqui. Principalmente no lateral aqui, eu queria talvez tentar encaixar um Wesley. Vamos ver se a gente mantém essa dobradinha. No técnico também tenho dúvida, tá? Algumas dúvidas lá também a gente escala o nosso banco de reservas. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Como eu falei, quem puder, vira membro aí do canal, fortalece demais, me ajuda muito. Quem não puder, vire inscrito aqui do canal, já ajuda também. Deixa aquele like, deixa espaço nos comentários, é de vocês. E é isso. Até a próxima. Falou!